Estou aqui na Avenida Pacaembu, tradicional avenida no bairro luxuoso, e eu vou contar para vocês um pouquinho dessa história, dessa avenida, desse bairro. E aqui ainda possui algumas construções antigas, muito interessante para vocês estarem conhecendo. Estou próximo ao estádio do Pacaembu, que é um pouco mais lá ao fundo do estádio. E, como eu disse, possui umas construções bem diferenciadas aqui. Tem uns comércios legais também. Além dos comércios, várias clínicas que vocês podem estar sendo muito bem atendidos. E mais ao fundo, que eu falei, já é a Praça Charles Miller, certo? A seguir vai chegar mais coisas interessantes para vocês. Um forte abraço, pessoal. Regiões de terras alagadas. Assim é conhecida São Paulo, pelo seu conhecimento. Teve um crescimento meio desordenado, algumas faltas de planejamento. Mas vamos aí contar a história um pouco do bairro do Pacaembu, que eu pesquisei aqui na internet para mostrar para vocês. O Pacaembu, ele foi basicamente desenvolvido a partir de 1911, quando a City of São Paulo e Friedberg Limited comprou um lote na região e transformou em um dos bairros dos Jardins daqui de São Paulo. E quem tem a oportunidade de passar pela Avenida Pacaembu vê que realmente no Pacaembu é um bairro luxuoso, conforme esse vídeo que eu coloquei iniciando. Os primeiros passos para a urbanização e o surgimento do estádio do Pacaembu. Após compra de toda a região do Pacaembu, a companhia enfrentaria grandes desafios para colocar seus ambiciosos planos em práticas. A primeira grande edifício medida a ser tomada foi a canalização do Grande Ribeirão do Pacaembu, que hoje é a tradicional Avenida Pacaembu. Desse processo de acobertamento do Ribeirão surgiu a atual Avenida Pacaembu, referência para os moradores do bairro. Logo depois, na década de 20, surgiu a ideia de construir o estádio na cidade de São Paulo, que hoje é o Pacaembu. A expectativa era ter um grande complexo esportivo que sanasse as necessidades esportivas da época. Para se ter uma ideia de como fervia essa possibilidade de construção, até o poeta Mário de Andrade, grande personalidade intelectual daquela década, apoiava a construção do ginásio poliesportivo, que em 1926 um importante acontecimento daria o incentivo que faltava para que o estádio e o complexo surgisse. A companhia City doou um terreno de 50 mil metros quadrados, onde hoje é o estádio do Pacaembu, para o governo do estado, que posteriormente a construção passou para a prefeitura do estado de São Paulo. Em 1936, Fábio da Silva Prado, um dos grandes ícones da nossa política, acatou o desejo da população
e deu início às obras do estádio. O empreendimento ficou a cargo da construtora Severo e Vilares. Muito interessante, né, pessoal? Tudo é uma história emocionante. E na meia década depois, no dia 27 de abril de 1940, o presidente Getúlio Vargas, junto ao interventor federal Ademar de Barros e do novo prefeito Prestes Maia, inaugurou o charmoso Estádio Municipal do Pacaembu. A população compareceu em peso, número superior a 50 mil espectadores que puderam lotar as arquibancadas e desfrutar dos desfiles e apresentações que marcaram aquela solenidade. Além disso, para essa grande cerimônia compareceram as delegações de Argentina, Uruguai, Peru e 15 mil atletas brasileiros de agremiações como o Germânia, que é o atual Clube Esportivo Pinheiros, Mackenzie, Colégio, o famoso Juventus, Paulistano, Espéria, Palestra Itália, que é o Palmeiras, Corinthians e o São Paulo Futebol Clube também. E em homenagem aos artistas, em homenagem aos esportivos, né? Esportistas, uma pira olímpica foi acesa em uma revoada de 5 mil pombos. Predeceu as falas das autoridades e presentes. Um espetáculo pirotécnico marcou a inauguração daquele que na época era o moderno estádio sul-americano com capacidade para 70 mil espectadores. E além do grande estádio, a população de São Paulo era apresentada ao ginásio poliesportivo, com piscina olímpica, quadra externa de tênis, uma quadra poliesportiva, uma pista de atletismo, salas de ginásticas, posto médico e um salão nobre para cerimônias e comemorações. Apenas um dia após a grande inauguração, o estádio recebeu sua primeira partida de futebol, que foi realizada entre o Palestra Itália e o time de Curitiba. O placar que o Palestra Itália venceu de 6-2 foi inaugurado no primeiro tempo por Zequinha do Curitiba. Completando a dupla rodada, o Corinthians também iniciava sua trajetória vencendo o Atlético Mineiro por 4-2. A primeira taça erguida no estádio foi a Taça Cidade de São Paulo, conquistada pelo Palestra Itália contra o Corinthians após uma vitória de 2-1. Também no Pacaembu, um jogo entre São Paulo e Corinthians que terminaria empatado em 3-3, registrado por o maior público de estádio, que era 71.281 torcedores, isso em 24 de maio de 1942. Recorde nunca quebrado. O jogo marcou a história de Leônidas da Silva, o Diamante Negro, no tricolor paulista, e a maior goleada também é de autoria do São Paulo, por 12-1 em cima do time do Jabaquara. A história do Pacaembu, pessoal, daqui desse bairro, ele é centralizado sempre no estádio, porque o estádio é a referência aqui da região. A Praça Charles Miller, ela foi também recebida esse nome, que é essa praça em frente ao estádio, devido também ao jogador de futebol. Você vê, são muitas histórias interessantes. Outra coisa interessante também, que no ginásio do Pacaembu, no ano de 1943, um dos maiores nomes do boxe brasileiro,
o Éder Joffre, aos 7 anos, subia no ringue pela primeira vez em uma luta mirim contra os alunos de seu pai, e era o primeiro passo pela carreira recheada de glórias que aconteceriam naquela época. Teve vários eventos, a Copa do Mundo de 1950, teve os jogos disputados também aqui no Pacaembu. Depois de 2 anos da Copa, o jornalista Ari Silva marcaria o seu nome na história da cidade de São Paulo ao fazer a primeira transmissão de uma partida pela televisão, direto do gramado do Pacaembu. Pela pista de atletismo, completou do complexo, passou o atleta Emil Zatopek, que ficaria conhecido como a locomotiva humana por sua excepcional performance nas Olimpíadas de 1952. Na mesma época, Ademar Ferreira da Silva dava seus primeiros saltos triplos no Pacaembu, prática que o tornaria o único atleta brasileiro com 2 medalhas olímpicas. Em 1954, a grande praça localizada em frente ao estádio passou a ser chamada de Charles Miller, em homenagem a um dos patronos do futebol. Em 1955, Luizinho, o pequeno da camisa 8 do Corinthians, levava o alvinegro à conquista do 4º centenário com um empate de 1-1 contra o rival Palmeiras no Pacaembu. 2 anos depois, em 26 de abril de 1957, na partida entre Santos e Palmeiras, Edson Arantes do Nascimento, famoso Pelé, jogou pela primeira vez no estádio, já mostrando sua grande habilidade, aonde foi o início da sua consagração no futebol. E inúmeras partidas de futebol, vários nomes hoje do futebol jogaram suas partidas e tiveram o seu nome lá consagrado também. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí, estejam gostando dessa história, porque vários nomes se passaram. Pavarotti cantou também lá no estádio do Pacaembu, e dentro de tudo isso, a grande filosofia é o quê? É ter um bairro luxuoso aonde você pode estar passando. Você pega um fim de semana, hoje, aqui na Praça Charles Miller, você encontra várias pessoas fazendo encontros de carros antigos. A semana inteira, pessoas que estão na praça fazendo exercícios, ou seja, então é um local que você tem até um grande ambiente familiar. Tem feiras também ao ar livre, ou seja, aqui na Avenida Pacaembu, além dos seus grandes luxuosos, as casas, a parte comercial que fica aqui na avenida, você encontra também os seus locais de lazer, ok? Então deixa seu like aí no vídeo, compartilha e um forte abraço, pessoal.